Agora, uma lista do que não tem cara de Covid. Então, uma das coisas que a gente discute muito é, quando você olha para uma lesão, você pode saber o que é, muitas vezes, mas em outras situações, saber o que não é, usar o raciocínio para excluir várias coisas, pode te conduzir no caminho certo. Tá? Então, eu vou te mostrar aqui rapidamente alguns padrões que vão falar contra o Covid. Esse é o padrão atípico. Consolidação lobar. Muitas vezes nem chega na tomografia. Você faz a radiografia de tórax e tá lá o padrão de consolidação extensa, que muitas vezes acomete um lobo inteiro. Você vê aqui o broncograma aéreo no interior, confirmando que está lá no pulmão. E aqui você vê o broncograma aéreo da mesma forma, confirmando que essa consolidação está no pulmão. Na tomografia você não tem dúvida de que ela está no pulmão, mas na radiografia de tórax, sobretudo quando você está olhando só o PA, você pode ficar em dúvida. Então o broncograma aéreo te dá essa segurança. Isso geralmente está associado à pneumonia bacteriana, tá? Então aí a primeira causa lá, estrépito, disparado, beleza? Então se você encontra esse achado, você sai do fluxograma COVID, porque você tem uma tomografia ou uma radiografia que te mostra um padrão atípico. Então a gente sempre pensa num teste diagnóstico para te dar o diagnóstico, mas lembra, ele é complementar. E ele pode te complementar te ajudando naquele raciocínio, confirmando o que você está pensando, ou te tirando completamente daquele raciocínio e te colocando em outro caminho. Linfonodomegalia. Tá aí uma coisa que a gente não vê muito na pneumonia por Covid, né? E linfonodomegalia, aqui interessante, são dois casos distintos aqui. Os linfonodos, a gente vai procurá-los lá no exame corrido. A gente tem linfonodo no corpo inteiro, a grande maioria deles está no pescoço, mas o mediastino é um local rico de linfonodo. E os linfonodos do mediastino, eles reagem aos insultos pulmonares, ou seja, você tem doença pulmonar, você pode ter linfonodos aumentados e eles naturalmente reagem a quem? A doenças sistêmicas. Você tem linfoma, você tem sarcoidose, isso tudo, artrite reumatoide pode cursar com linfonodo aumentado. Então, você precisa saber da existência deles, você precisa saber onde procurar. Geralmente, linfonodo acompanha vaso, então é fácil. No mediastino, você vai seguir um outro marco anatômico que é crítico, que é a traqueia. Então, a traqueia está aqui, está bem bifurcando aqui na carina, o bronco direito está para cá, o esquerdo vai para lá, e aí você vê aqui a aorta ascendente, a aorta descendente. Se você subir esse corte, você vai chegar aqui na crosta, né, que cruza lá de anterior para posterior, e aí interposto entre isso você tem essas bolinhas. E geralmente os linfonodos têm um aspecto riniforme, eles parecem um rim ou um feijãozinho. Quando eles assumem esse aspecto que a gente chama de globoso, globoso é porque parece uma bola de gude mesmo, eles apresentam uma morfologia mais arredondada, você já fica preocupado com a forma alterada do linfonodo. A outra coisa que você vai fazer é medir. Tamanhos aumentados inferem linfonodos doentes. Qual o número de corte? A gente usa o número de corte 10 milímetros no menor eixo. Aí você vai falar, Rodrigo, como é que você mediria aqui? Eu mediria neste sentido, porque esse eixo aqui é maior. Então, no plano axial, eu meço no menor eixo. Aqui é diferente, aqui a gente tem um conglomerado, um monte de linfonodo grande que grudou e formou essa massa aqui anterior à aorta. Então tá lá no mediastino anterior. E aqui você tem outros linfonodos. E aí, atenção, linfonodo, densidade de partes moles aqui, ó. Compara com a musculatura. Como é que eu sei que isso aqui,
Primeiro, pela topografia, eu sei que é a crosta da aorta, mas olha como ela está mais branca aqui, uma tomografia com contraste. E para quem ainda está confuso, essa aqui é a veia cava superior, por onde chega o contraste, então é por isso que ela está muito mais branca. E aí preste atenção como essas linfonodomegalias já comprimem a veia cava. A veia cava está com um calibre reduzido, a veia cava superior está com um calibre reduzido. Árvore em brotamento. Isso aqui é ponto de muita confusão, a gente recebe muita pergunta no direct falando disso. Árvore em brotamento. Árvore em brotamento é o preenchimento do bronquíolo terminal por alguma coisa. Pode ser pus, pode ser célula tumoral, pode ser sangue, pode ser espessamento do interstício que envolve a arteríola distal. Então, o diagnóstico diferencial de árvore em brotamento ele é extenso, mas toda vez que você encontrar, você vai pensar em tuberculose. Não é igual a tuberculose, mas você vai pensar nisso. Aí você vai procurar outros achados no exame que te ajudem. Você vai procurar uma lesão escavada, você vai procurar outros achados que te levem a pensar numa tuberculose. Então, por que chama árvore em brotamento? Eu demorei muito para entender isso, então eu vou dar de graça um negócio que eu demorei muito porque eu nunca tinha visto uma árvore brotando, né? Você não presta atenção nessas coisas, você dá por garantido isso. A árvore quando vai brotar, ela divide umas pontinhas assim, ó. E aí, se você olhar aqui, esse é o bronquíolo preenchido por material. Olha como ele tem um aspecto quase que parece um Y algumas vezes. Quando tem muito, é muito fácil de ver. Às vezes você tem poucos. Quando você tem pouco, você vai incluir TB no seu diagnóstico, mas muitas vezes isso pode ser, dependendo do lugar, se tiver só aqui no segmento superior do lobo inferior direito, você vai pensar em aspiração também. Derrame pleural. Covid dá pouco derrame pleural. Derrame pleural no raio-x. Isso aqui, para prova de residência, para a vida, tem que saber. Não pode ter dúvida quando você olha uma coisa dessa. Olhou, o hemitórax está meio branco, né? Ele não está todo branco. Existe a entidade, o grande hemitórax branco. Tem vídeo disso lá no canal. O grande hemitórax branco, você vai pensar em quê? Atelectasia do pulmão, você vai pensar colapso do pulmão, você vai pensar em derrame pleural, você vai pensar que tem uma causa tumoral, você vai pensar numa lesão pleural, mas você tem como olhar a traqueia. Se a traqueia estiver puxada para cá, você vai pensar em atelectasia, para o mesmo lado. Se estiver empurrando, você vai pensar em quê? Você vai pensar em derrame, alguma coisa que está empurrando o mediastino para lá. Se você tiver uma pneumonia, a tendência, uma pneumonia que pega o pulmão inteiro, a tendência é que essa traqueia mantenha o mesmo lugar. Então você tem essas três estratégias na radiografia. Na tomografia é bem mais fácil, né? Que você tem um derrame pleural bilateral, assimétrico, maior à direita, tem líquido até aqui na fissura, né? Na fissura oblíqua do lado esquerdo, e o nome desse sinal aqui é parábola de Damasor ou sinal do menisco. Lesões cavadas. Isso aí tem amplo diagnóstico diferencial e não está comumente relacionada à COVID. Você pode ter abscesso pulmonar, você pode ter tuberculose, você pode ter SEC, carcinoma espinocelular, né? ou seja, tumor que escava, geralmente é SEC. Adenocarcinoma é mais difícil dele escavar. Então, o seu diagnóstico de lesão escavada ele é amplo. Você vai muito provavelmente fazer uma tomografia, vai olhar outros achados, vai procurar linfonodomegalia mediastinal, vai correlacionar com a carga tabágica, se tem uma lesão só, se tem múltiplas, mas vai te tirar do raciocínio de COVID. Eu sei que essa altura do campeonato você está pensando, você está falando muita coisa e está aprofundando pouco nisso tudo. A gente vai falar disso tudo ao longo das incontáveis aulas ao vivo que a gente vai ter, tá? Hoje, como a gente está
querendo falar de Covid e anatomia, eu estou passando um pouco mais ligeiro nessas outras alterações. Mas fica tranquilo, a gente vai falar de lesão escavada, a gente vai falar de derrame pleural, a gente vai quantificar derrame pleural, a gente vai falar de empiema, fica tranquilo. Pneumotórax, esse é diferente, né? A gente tem o grande hemitórax branco e tem o grande hemitórax negro, tem o lado negro da força também, no mesmo filme. Para quem gosta de Star Wars, percebe aí a nossa influência com os filmes, né? Uma das causas de pulmão preto é pneumotórax, que é uma causa incomum no Covid, né? Uma consequência incomum do Covid. Então, que você tem um grande pneumotórax e aí 2 pulos do gato no pneumotórax. E mais importante, encontrar a linha pleural. Quando você vê essa linhazinha branca aqui, vou bem devagar para você ver. Quando você encontra a linha pleural, é o dado mais importante. Você vê que ele não colapsa igualzinho, você vê a linha dele. Quando você encontra a linha pleural, que no caso da tomografia está aqui, né? Você está diante de um pneumotórax, desde que isso aqui seja escuro, tá? O segundo dado é você olhar os vasos. Olha vaso aqui, olha vaso aqui. Olha a quantidade de vasinhos menores. Perceba como os vasos vão afilando à medida que você vem para a periferia e eles param aqui faltando aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros da pleura. Olha o lado de cá. Tá vendo como você não consegue encontrar nenhum vaso? Por quê? O pulmão descolou daqui e se deslocou para cá. Então todos os vasos estão alinhados aqui nessa região. Então, não identificar os vasos é outro achado para derrame pleural. E para a gente fechar, padrão negativo. O que é o padrão negativo? É a tomo normal. Lembrando que tomo normal não exclui Covid. Então, que você está vendo os vasos, você está vendo a fissura, broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Então, olha os vasos como eles se dividem e vem aqui, ó, até a periferia, como ficou bonito aqui. E você vê que existe uma zona periférica de pobreza vascular até na tomografia. Essa é uma área, a região subpleural. Ela é mais pobre na vascularização dela.